Fala moçada, vamos dar continuidade aí na nossa aula de porcentagem, agora com aumentos de descontos sucessivos, já lançando aquela ideia que o óbvio está sempre errado. Quando o assunto é aumentos e descontos sucessivos, o óbvio está sempre errado. O que é uma questão de aumentos e descontos sucessivos? Vamos lembrar o que é aumento. Falei de aumento, sinalzinho positivo, somar ao 100%, desconto, sinalzinho negativo, subtraído 100%. Claro, né? A gente vai colocar um exemplo, né? Porque o aluno ele tem que já falar, professor, mas eu faço de cabeça, é facinho, facinho. Sim, o primeiro exemplo, ele tende a ser fácil, porque ele é didaticamente simples para você entender qual é o processo. Claro que aqui você pode fazer ali, você vai ver que pode fazer 1,30 vezes 1,20, mas lembra que o primeiro exemplo é realmente fácil. Né? Uma outra dica que eu falo logo, que nessa ideia de aumentos e descontos excessivos, às vezes ele não te dá um valor. Ah, professor, eu vou supor, né? Vou supor 100, e aí vou calcular 30% de 100, depois mais 20% desse aumento. Legal, mas lembra que o concurso tem tempo. E aqui o exemplo é fácil, né? Você tem que, é fácil. Sim, mas a ideia é que ele fosse fácil mesmo. Então toma muito cuidado com essa ideia. A gente vai fazer bastante questões disso, vai ter aí nossas aulas de exercício para você dar uma olhada. A gente vai transcorrer um pouco mais essa ideia. Na ideia de aumento e descontos sucessivos, esse cara dá 2 aumentos, ou 2 descontos, ou um aumento e um desconto. Ele pergunta o preço final. Nessa temática de questões que envolvem aumentos e descontos sucessivos, ele tende ali a te dar um aumento inicial, ele aumenta ali um pouco, depois ele te dá um desconto, ele pergunta em relação ao preço inicial, o que aconteceu depois desse processo, se aumentou ou diminuiu. E aí você precisa entender que o óbvio aí está sempre muito errado. O óbvio está sempre errado. Suponhamos que seu patrão tenha te dado um aumento, né? Você não sabe quanto você ganha. Ele te deu um aumento ali de 30%. O questionamento do aluno é como é que eu não sei? Lembra que é um exemplo, tá, querido? Então ele te deu um aumento de 30% em cima do seu salário. Então você ganha o salário X e recebeu 30% em junho. E aí logo depois desse aumento, esse patrão muito generoso te dá um novo aumento ali um pouco depois, em agosto. E ele quer trocar esses 2 aumentos, né? A temática do problema é trocar esses 2 aumentos por um único aumento. E como é que eu sei que é aumento? Lembra que quando eu falo de aumento, o sinal é positivo. Então, o sinal positivo eu estou me referindo a aumento. Ele quer trocar esses 2 aumentos por um aumento único. E aí tem o conta, volta e multiplica. Gosto muito disso. Acho a simplicidade do conta, volta e multiplica muito grande. Lembrando que só pode fazer de 2 em 2. Quando eu falo de conta, volta e multiplica, eu só posso usar isso quando eu estou falando de um aumento em desconto, ou 2 aumentos, ou 2 descontos. Ah, mas se tiver 3, calculo de 2, aí depois com o resultado você faz aí do segundo, beleza? Claro, isso aqui é opcional, você faz ou não, beleza? E aí, como é que vai ser a ideia do conta, volta e multiplica? Como é que é esse pulo do gato, jump the cat aí pra nós? Esse cara deu um aumento de 30 e um aumento de 20. E aí ele quer trocar esses 2 aumentos por um único aumento. Aumento, obviamente, que seja equivalente a esses 2. Lembra que o óbvio está sempre errado, o óbvio está errado. Então esses 2 aumentos não equivalem a um aumento único de 50%. Se você falou 50% aqui, ó, você troca esses 2 por um aumento de 50%, chorou bebel, morreu aqui, ó, tá ótimo. O óbvio está sempre errado, não esquece disso. O óbvio está sempre errado. Então eu não posso ir pelo óbvio. Vou usar conta, volta e multiplica. CVM. Como é que seria conta, volta e multiplica? Ele deu um aumento de 30, sinalzinho positivo indicando que é aumento, e te deu outro aumento de 20. Mais com mais, estou somando mesmo, tá? Você faz a conta. Mais 50%. E aí tem o volta. Quando ele fala volta, é volta uma casa decimal. Quando você volta uma casa decimal, e como seria voltar uma casa decimal? É 30%, tá? Volta uma casa decimal, você vai colocar aqui, ó, voltou uma casa. E esse cara, em vez de ser 30, passa a ser 3%. Então, ó, sinal positivo continua, mais 3%. Volto uma casa decimal aqui embaixo, ó, volto na casa decimal, ou na casita. Então, isso aqui vai ficar mais 2%. Então, ó, mais 2%. E aí eu passo o meu último passo, que é multiplica. Conta, volta e multiplica. Claro que você tá devagar. Sim, a ideia é que você entenda todo o processo. Então tá devagar mesmo, porque essa é a intenção, que você entenda. E aí multiplica os sinais. Querido, mais vezes mais, graças a Deus, é mais. 3 vezes 2 é 6. E aí, vamos somar os meus resultados. Mais 50 com mais 6 vai dar mais 56%. Quer dizer que
esses dois valores, esses dois aumentos que ele te deu, equivalem a um aumento único de 56%. E por quê? Porque vamos supor que você ganha 100 reais. E aí se você ganha 100 reais, exemplo fácil, tá? Porque você tende a, pô, faz de cabeça. Mas se ele tiver no número quebrado, enrola um pouco o meio de campo, e às vezes ele quer só ali quanto aumentou, aí faz aí dois palitos. 100 reais, 30% de, 30% de aumento, aumentou 30%, você ganha agora 130 reais. Em cima de 130, ele te dá um novo aumento de 20%. Então eu posso trocar esses dois aumentos por um único aumento de quanto? 56%. Não pode ser 50%, porque o valor é atualizado. E aí vamos falar um pouquinho da ideia de aumentos e descontos. Lembrando que, olha, quando eu falo de aumento, é somado ao 100%. Quando eu falo de desconto, é subtraído do 100%. Aumento tem sinal positivo, desconto tem sinal negativo. Vou pegar um outro exemplo que acontece muito na Black Friday, que é ele aumentar o preço antes para depois dar um desconto e você besta achar que está recebendo um descontão. E aí como funciona? Vamos pegar um cara aí, ó, muito esperto. Um cara muito esperto, ele tentou ludibriar o cliente. Ele te deu lá, em junho, ele aumentou o preço da mercadoria, ó. Ele aumentou o preço em 30%. Aumentou o preço em 30%. Aí o que ele faz? Esse sujeito muito esperto, em agosto, ele vai e coloca aí uma Black Friday e dá um desconto. Desconto, sinal negativo, tá? Ele dá um desconto. Desconto de quanto? Vamos colocar aí que ele deu um desconto de menos 22%. Te deu um desconto de 22%. Sinal negativo indicando que eu tenho um desconto. Então ele em junho aumentou o preço, 30%. E aí em agosto ele deu um desconto de 22%. E aí qual é a temática? Ele geralmente vem com qual ideia? Ah, mas em relação ao preço original, o que aconteceu após essa manobra? Em relação ao preço, vamos colocar o preço antes de junho, aí em maio, junho, né? Em maio qual era o preço? O preço em maio é maior do que o preço final ou o preço em maio é menor do que o preço final? Ele vem com essa ideia. Ele vem com uma ideia que o cara aumentou o preço em junho, aí em agosto ele te deu um desconto, aí ele te pergunta, em relação ao preço inicial, o que aconteceu? O preço final é maior, o preço final é menor? Ele vem com essa temática. Vou usar conta, volta e multiplica, acho mais fácil. Então, ó, CVM. Então, de novo, para você entender. Esse cara aumentou o preço da mercadoria em junho, em agosto ele te deu um desconto. Desconto sinal negativo. Então, essa é a temática aí do nosso problema. Aumentou em junho, descontou em agosto. Em relação ao preço final, em relação ao preço inicial, o preço final, em relação ao inicial, aumentou, diminuiu, se manteve o mesmo depois dessa manobra, o que aconteceu? CVM, ó, mais 30, menos 22. Mais 30, menos 22. Faz a conta. Mais 30 com menos 22 vai dar mais 8. Mais 30 com menos 22, sinal positivo, né? Eu tinha mais 30, eu tô com 30 reais no bolso, paguei 22, me sobrou 8. Essa é a ideia, para quem tem problema com soma. Mais 30 com menos 22, mais 8. E aí eu vou pro meu conta, né? O conta aqui é, volta uma casa decimal inicialmente, volta, sinal positivo, ele mantém positivo, sinal positivo, volta uma casa decimal, então esse cara, ó, voltou uma casa decimal, ficou 3. Esse sujeito voltou uma casa decimal, ficou 2,2. Sinal negativo ele permanece, então é 2,2. E aí eu voltei uma casa decimal para fazer meu último passo, que é o multiplica. Então sai aqui da frente para você olhar. Meu último passo é o multiplica. Então eu vou multiplicar. Inclusive eu multiplico os sinais, tá? É importante ressaltar que eu também multiplico sinais. Então mais vezes menos é menos. E se você não lembra como é que é a ideia do sinal, a gente tem um vídeo sobre isso, mas vamos lembrar um pouquinho, ó. Mais vezes mais é mais, menos vezes menos também é mais, e menos vezes mais é menos, e mais vezes menos é menos. Em resumo, sinais iguais quando multiplicados fica positivo, ó, sinais iguais quando multiplicados fica positivo, sinais diferentes quando multiplicados fica negativo, para você que não lembra. Então, ó, mais vezes menos, menos, e aí olha que legal, 3 vezes 2,2, fácil, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6, 6,6.
E aí, qual é a ideia? Ó, você tem mais 8 com menos 6,6. Quanto isso aqui vai... O que vai acontecer? Qual é o sinal, cara? Eu já sei que o sinal é positivo, porque o número maior tem sinal positivo, então eu mantenho o sinal do maior. O sinal do maior é positivo, então vai ficar mais. Mais quanto? Se você colocar 0,4 aqui, vai dar 7. 7, 8, 9. Só que eu tô em 8. Então, ó, vou colocar 0,4 aqui, vai dar 7. 7 para 8, 1. Então, na verdade, vai ficar 1,4. 1,4. Vamos ver. Coloca o 4 aqui, vai dar 7. 7 com mais um 8. Exatamente isso aqui é a conta que você faz. Sinal positivo, porque o maior aqui, ó, é o 8, então mantém o sinal do maior. Então, ó, mais 8 com menos 6,6 vai dar mais 1,4. Quer dizer que esse sujeito, na verdade, ele ainda está lucrando 1,4%. Quer dizer que o preço final ainda é 1,4% maior do que o preço inicial. O preço final ainda é 1,4% maior do que o preço inicial. Por que eu sei que é maior? Porque sinal positivo indica o quê? Aumento. Sinal negativo quer dizer desconto. Se der sinal negativo, quer dizer que o preço final é 1,4 menor, mas o sinal deu positivo, então ele pode falar que o preço final ainda está 1,4 a mais. Ele ainda conseguiu aumentar depois dessa manobra de aumento e dar desconto, ele ainda está lucrando em relação ao preço inicial 1,4%. Ainda ele conseguiu aumentar. Beleza? Forte abraço e até a próxima.